Então, olá, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o poder do mantra, sobre a linguagem da inteligência. A língua utilizada por Deus para realizar o milagre da existência material. Não é? A língua que está contida nos primeiros manuscritos do mundo e que existe inscrita nos átomos, nas subpartículas que formam a nossa existência. Quanto mais nós somos poéticos, quanto mais nós tomamos cuidado com o que nós pronunciamos, nós nos aproximamos da verdade. Há um refinamento ético e comportamental relativo à nossa busca de significados, relativo à nossa capacidade de entender Deus, de entender o enigma da existência. Então, esta linguagem inteligente, o sânscrito, além de realizar, além de vibrar no cosmos e gerar as ondas eletromagnéticas que são o alicerce fundamental da matéria, simultaneamente elas são imbuídas de significado. O famoso Om, como nós já explicamos em outras ocasiões, é tudo o que existe, segundo os Vedas, segundo estes manuscritos que dão origem à civilização na Terra. Então, vou aproveitar este momento para pronunciar um mantra de conexão com os grandes santos, com os grandes Vaishnavas, com Srila Gurudeva, que diz exatamente isso. Eu me prostro em reverências aos pés do meu mestre espiritual, que me tirou da escuridão e me levou ao conhecimento. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yanatasmai Shri Gurave Namaha. O significado deste mantra, como nós já explicamos outras vezes, é algo literal. Nós nos manifestamos não só no útero materno, onde não há conhecimento, onde não há o brilho do sol, mas também nos manifestamos dentro deste útero cósmico. O estado natural do universo físico é uma gigantesca escuridão, que as estrelas interrompem, que o Sol cancela com a sua emanação fundamental, com a sua energia eletromagnética, mais uma vez, com uma espécie de, simplificando muito o conhecimento científico da antiga Índia, um subproduto deste famoso Om. O Om é a essência de tudo que existe, ele significa a potência masculina de Deus, a potência feminina de Deus, e na letra M, neste eco indefinido e eterno, a existência das almas individuais, das nossas consciências individuais. Este é o significado desta sílaba do Omkar, que, de certa maneira, está inscrito dentro da realidade absoluta e dentro da realidade material. Então, nós já dissemos em outras ocasiões que os antigos manuscritos indianos são a literatura mais perfeita e completa que a civilização humana jamais manifestou. Não há nada superior a estes livros, ao conteúdo destes livros, que vão do yoga à Ayurveda, da física quântica à arquitetura, envolvem a dança e todas as outras artes e desvendam o mistério, o significado filosófico da existência. Nós temos que entender uma coisa. As pessoas perguntam, mas de onde vêm estes mantras? De onde vêm os versos dos Vedas? Há quem imagine que isso seja criação humana. Para isso é necessário entender um dos mantras
do Srimad Bhagavatam, que diz claramente, não é, que existem dois registros de tempo. Existe Kala Chakra, a órbita do tempo eterno, um tempo não linear e não material, que está na origem da manifestação do tempo como nós o conhecemos, desta experiência material onde tudo tem começo, meio e fim. Já explicamos que esta é a qualidade inferior da existência universal. Tudo aquilo que não é eterno não pode alcançar um patamar de perfeição constante. Portanto, estes significados descritos na literatura védica, sejam bem-vindos. Estes significados descritos na literatura védica foram colocados por escrito 5.000 anos atrás. Porém, eles já eram uma tradição antes da existência da escrita. Eles existem desde que a consciência do homem se manifesta na Terra. E anterior a isto, estes mantras, estas poesias perfeitas, estas orações transcendentais, são um conhecimento eterno a partir do qual a matéria se manifesta. Os Vedas existem como conhecimento pertencente à suprema inteligência e vão entrar dentro do universo material na sua formação atômica, na sua formação dimensional. Os Vedas falam de níveis planetários, de níveis galácticos dentro do cosmos, que há muito mais de 5.000 anos, como vocês podem entender, se eles eram tradição oral antes da escrita, já prenunciavam a física quântica e já postulavam as bases para o conhecimento científico. O Rig Veda tem indicações sobre a velocidade da energia solar. Com a intensa velocidade e surpreendente beleza, ó Sol, teu brilho alcança este reino. Isso está no Rig Veda, no primeiro livro do Rig Veda, no verso 50. Esse é o 50º verso do Rig Veda. Não é? Com impressionante velocidade e beleza, a luz do Sol alcança o mundo terrestre, o nosso nível de existência. Então a palavra velocidade já está ali, indicando que seja necessário calcularmos, não é, com precisão científica qual seja esta velocidade. Toda a teoria da relatividade do Einstein está contida já neste mínimo verso do primeiro livro da civilização humana. Nenhuma outra filosofia pode ser comparada à filosofia védica. Simultaneamente, como nós já explicamos, nenhuma outra versão da filosofia védica é tão perfeita quanto a interpretação que os Vaishnavas fazem dela. Portanto, se nós dividirmos o mundo em diferentes filosofias, os Vedas têm o primato absoluto do ponto de vista estrutural, do ponto de vista formal, do ponto de vista do conteúdo e da beleza. Os mantras são de poesia inigualável. E, simultaneamente, dentro deste panorama, nós temos ainda a montanha mais alta, o ensinamento daqueles que colocam em prática, através do próprio exemplo, a ética mais elevada descrita nesta literatura. Estamos dividindo o mundo em camadas, assim como o universo é dividido em faixas galácticas, em dimensões. A dimensão mais elevada da filosofia é a filosofia indiana, e dentro da filosofia indiana, a ponta de diamantes é a interpretação, a explicação dos Vaishnavas destes mesmos textos.
Muito bem. Então, existe, segundo esta literatura, não é, uma inteligência infinita, organizada e estruturada. Não é? A inteligência de Deus não é algo caótico ou algo privo de qualidades, muito pelo contrário. Não é? A potência do absoluto Shri Krishna, não é, está eternamente organizada em mundos, espaços, níveis de tempo, não é? Mantras, explicações, orações, invocações, fórmulas, pela descrição de cada um destes níveis. Deus não é mudo. Portanto, cada linha que compõe o éter, o espaço, cada geometria manifestada ao nosso redor, dentro dos nossos corpos, nas órbitas planetárias, tudo isso está sempre existindo na mente de Krishna. E a cada detalhe da realidade material corresponde à explicação na linguagem da inteligência, no sânscrito, na língua da inteligência de Deus. O seu mantra, o seu som, aquilo que vai manifestar tal aspecto, tal mundo, tal átomo, tal civilização, tal realidade. A verdade se manifesta inteligentemente e possui uma linguagem simultânea à sua própria existência. O centro do infinito, a pessoa, a corporificação desta potência total, chama-se Bhagavan, Deus em sânscrito. Aquele que possui todas estas opulências, todo este conhecimento, a fonte de tudo isso. Então nós temos que entender que, assim como num jogo de quente e frio que as crianças jogam, existem filosofias mais longe da verdade. E interpretações e filosofias e manuscritos que descrevem mais perfeitamente esta mesma verdade espiritual. Estes são os Vedas. E que dentro desta realidade cheia de compartimentos existem bairros onde há mais plantas. Existem países onde há mais conhecimento sobre engenharia. Existem países que são a personificação da tecnologia digital. Existem países dentro do universo, da Terra, na verdade, no nosso mundo, não é? Especializados em massas, outros especializados em doces. Não é? O supermercado está dividido em prateleiras. O dicionário começa na letra A e vai sucessivamente se organizando até a última letra do alfabeto. Tudo na realidade está organizado. Então, nós temos que entender que esta organização ela existe desde sempre. Ela não é algo que se manifesta artificialmente num percurso que seja meramente histórico. Sim, existe a história do homem. O teatro kármico, através do qual a civilização começa, chega ao apogeu, declina e termina. Não é? Este povo, aquele outro povo e aquele povo sucessivo. Sim. Existem línguas que se manifestam cronologicamente. O nascimento do português se dá a partir de um dialeto do espanhol, que na verdade é uma das línguas romansas que frutificam no território europeu depois da queda do Império Romano. Há uma cronologia lógica no tempo linear da matéria. Esta cronologia vai respeitar a sucessão dos mantras
das explicações intrínsecas na existência, com a qual a inteligência de Deus divide e organiza estes ensinamentos. Os mantras são a pronúncia na fonte da realidade, que derivam da inteligência de Deus na ordem de tempo e espaço materiais ou de tempo e espaço absolutos, né? Com a qual ele vai criar e organizar a sua inteligência sem fim. Então existe o bairro onde estão os bancos, existe o bairro onde estão os restaurantes, existe o bairro onde há o parque, não é? Existe o bairro onde há as casas populares, existe o bairro onde há as fábricas. Da mesma maneira existem as filosofias mais distantes, a filosofia original védica. E dentro da filosofia original védica existe a interpretação, o conhecimento explicado, desde que a civilização se manifesta pelos Vaishnavas. Cada uma das realidades, cada um dos átomos está sendo pronunciado, manifestado pelas potências de Deus. Deus é consciente direta e indiretamente de todos os átomos da existência material. Não há nenhum aspecto do todo que a pessoa do infinito seja incapaz de conceber e controlar. Esse aspecto não poderia existir. Nada existe separado de Krishna. Mas isso não significa que tudo seja Deus, que tudo esteja certo. Pois nada é igual a Ele, portanto há uma medida. Imaginem aquele rádio mais antigo que nós movimentávamos a partir de um cursor, não é? E você fazia mover o cursor do rádio e se aproximava e se afastava de uma estação. Nada é igual a Ele, portanto tudo que existe se manifesta numa hierarquia dentro da realidade material e da realidade espiritual. E os mantras estão demarcando as diferentes áreas desta hierarquia. Quando nós entendemos que Brahma Loka Satya Loka é a primeira estrela, a primeira possante estrela que se manifesta dentro do universo material, nós vamos entender que Deus está formulando a existência desta estrela através de uma invocação. E que este é o cordão umbilical da estrela. Os Vedas afirmam que do ventre de Krishna dentro deste universo material se manifesta um cordão umbilical que vai depois se abrir numa flor, que é a primeira estrela deste nosso universo, invisível aos olhos humanos. Este cordão umbilical são as orações que Deus pronuncia para a existência, a fundação, o enraizamento de poderes da primeira estrela. A criação da sala onde nós estamos sentados, vocês todos agora e as pessoas em casa, tudo isso corresponde a um projeto na base do qual existe uma formulação inteligente. As diferentes fases do dia, a manhã, o meio-dia, a tarde e a noite. As diferentes fases da vida do ser humano, tudo isso está organizado dentro da realidade por uma sequência inteligente que são estes mantras eternos, que ciclicamente manifestam o planeta Terra, que ciclicamente manifestam as civilizações, o Japão, o português, a decadência do Império Romano e o nascimento das línguas romansas. Tudo isso está calculado e acontecendo dentro da inteligência do Supremo. Caso contrário, não aconteceria. Nada é separado de Deus,
nada é igual a ele, portanto, tudo tem diferentes gradações e ninguém é superior a Krishna. Não existe nada superior à personificação do infinito. Portanto, ele é o centro de todas as realidades, é por isso que os átomos orbitam. É por isso que os planetas orbitam. Tudo orbita ao redor do centro existencial absoluto, a personalidade de Deus. Então, uma vez que nós entendemos que toda a inteligência pertence eternamente ao Supremo, podemos também entender que esta inteligência é a fonte dos mundos. Krishna diz no Bhagavad Gita: eu sou o brilho das estrelas, eu sou o princípio, o fim e o meio. Não é? Isso foi citado em canções populares do planeta Terra inteiro. Não é? Eu sou o pai, a mãe e o avô. Eu sou como o fio que sustenta as contas de um colar. E cada uma destas contas é um aspecto da existência. Nada está separado de Deus. Nada é igual a Ele e ninguém é superior a Ele. Então, através da pronúncia destes mantras, a realidade é formada. Como ela é formada? Esta pronúncia espiritual, esta música espiritual se torna, num determinado momento, som material. Este som ecoa, estes ecos se intercruzam no cosmos e formam as partículas subatômicas. Não é uma abstração quando nós dizemos que a pronúncia dos mantras védicos criam a realidade, pois o eco deste som, deste Shabda Brahman, da voz espiritual de Deus, cria ondas no cosmos, e estas ondas, quando se encontram matematicamente, geometricamente organizadas, vão gerando encontros vocálicos, entre aspas, da pronúncia dos mantras. Estes encontros vão vibrando de maneira mais intensa e os bósons, os quarks, os Plancks e todas as partículas subeletrônicas vão se manifestando e o universo vai formigando de dentro para fora, e os átomos que manifestam as realidades físicas vão principiando a acontecer, entrando para a realidade material. Nós não estamos falando de uma abstração, de uma versão mitológica da realidade. Os Vedas são a ciência eterna. Senhoras e senhores, como é que eles chegam à Terra? Através de Srila Vyasadeva, nós teremos uma codificação por escrito destas verdades, que são alcançadas pela meditação dos santos na Era de Ouro. E assim elas são ensinadas à população do planeta por um nível de consciência muito elevado, que nada tem a ver com a psicografia dos médiuns de hoje em dia. Nós já explicamos isso na aula Reconstruindo a Nova Era. Então, esta existência está toda calibrada, organizada por Deus através da existência destes mantras. Vamos agora entender o que é este cosmos a partir e a comparação que nós podemos fazer do cosmos em relação à existência do Absoluto. Segundo alguns Vaishnavas, segundo estes sábios que têm realização de quem é Deus, os Vaishnavas da Gaudiya Mata, da Escola Dourada, que começa a organizar o processo devocional a partir da manifestação do Avatara Dourado em 1468, se não me engano, quando ele entra dentro da nossa realidade material. Muito bem,
este maciço ventre cósmico, em sua natureza uma caverna escura. As estrelas interrompem esta escuridão como holofotes que passeiam. Na verdade, pode ser visto, segundo Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, o autor do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, uma das versões perfeitas do Bhagavad Gita, como o teatro do doce absoluto. Deus é descrito como uma doce personalidade que manifesta uma espécie de teatro material no qual ele vai encenar mundos, civilizações, declinações da ignorância, e movendo o cursor dentro do rádio, explicações mais próximas da verdade, assim como o conhecimento védico. Deus, de certa maneira, nos ensina através da única maneira com a qual os seres humanos aprendem. Como foi que você aprendeu algo na sua vida? Ouvindo uma aula, ouvindo uma narração, assistindo a uma cena entre seu pai, sua mãe, seu professor e os outros alunos. O universo é uma entidade moral descrita nos Vedas, que cria uma espécie de teatro no qual é ensinado aos seres humanos o valor das coisas. Por que nós nascemos e morremos? Para aprender o significado da palavra mãe, pai, irmã, irmão, filho, amigo, natureza, alimento, água, sol, trabalho, sociedade. Tudo isso nós temos a oportunidade de experimentar vivendo e errando, vida após vida, descobrir o que não era pai e mãe. Ninguém pode tratar pai e mãe da maneira como você os trata. Portanto, a este mau comportamento corresponde este resultado kármico. Nós somos colocados a interpretar a vida no palco, improvisando o valor das coisas, até que alcançamos a maturidade suficiente de nos sentarmos no chão para ouvir dos grandes Vaishnavas o que é pai e mãe, o que é o sol, o que é o oceano, o que são os planetas, o que é um guru, quem é Deus. É por isso que nós nascemos e morremos. Por isso que nós nos manifestamos naquilo que é definido como samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Este ciclo de nascimentos e mortes, onde cada um de nós, como uma aparição, se manifesta um Buddha, não é? Está explicado no Bhagavad Gita que a alma transcendental, uma vez colocada dentro deste tubo de ensaio, não é? Cósmico, reage contra as potências da ilusão e cria uma aparição. A palavra Buddha significa, neste caso, tanto um corpo material perecível quanto um fantasma, quanto uma aparição. Quanto tempo você vai ficar na sua forma, na forma que você está hoje? Quantos anos você vai se manifestar em átomos que estão piscando e cintilando no cosmos na forma em que você está agora? E depois, que outra forma você terá? Este samsara, este ciclo de nascimento, manifestação, decadência e morte, também é descrito como um oceano de ignorância, onde as partículas de consciência estão nadando e se afogando, nascendo e morrendo. A esta doença de nascer e morrer, os Vaishnavas conhecem tanto a causa quanto o remédio.
E o remédio é, segundo a literatura védica, o Mahamantra, o mantra maior. O objetivo do estudo desta nossa reflexão sobre de hoje. Então, este samsara é um lugar obscuro, um oceano onde nós adquirimos um corpo e o perdemos, adquirimos outro corpo e o perdemos sucessivamente. Nós estamos nos afogando dentro da energia material. Em forma perecível, nós não alcançamos a perfeição, porque para que algo seja perfeito, tal coisa precisa se manifestar de forma eterna. Algo que nasce e morre não pode alcançar a perfeição. O conhecimento védico causa esta surpresa. Muitas vezes nós achamos que há um exagero no que está sendo dito. Mas quando nós refletimos com maior atenção, nós percebemos que não pode ser de outra maneira. Nós estamos ouvindo a explicação da coisa, assim como a coisa se manifesta. A res cósmica. Existe a res pública, a república. E existe a coisa cósmica, este universo material, o samsara. Como diriam, res é coisa em latim. Muito bem. Então, segundo os Vedas, do outro lado da nossa realidade material, como nós já falamos em outra ocasião, existe o universo absoluto. Uma realidade autorrefulgente, onde as coisas, as entidades, as manifestações são idênticas a si mesmas em todas as suas características. Aqui, quando eu digo a palavra cadeira, uma cadeira não se manifesta no espaço. Não é? Há uma diferença, há uma relatividade entre tempo e espaço, entre palavra e objeto. Não é? Há uma imperfeição estrutural na matéria, que não existe na realidade absoluta. Na realidade absoluta, a personalidade de Deus é não diferente do seu nome eterno, do mantra que corresponde no lugar do infinito à corporificação deste mesmo infinito, a Krishna. A realidade espiritual, além de ser auto-manifesta, eterna, segundo o Brahma Samhita, ela ocupa uma porção específica do infinito e tem a qualidade de ser autorrefulgente e absoluta. Aquilo que é absoluto nunca é relativo. Na matéria, o nome Márcio corresponde a muitas pessoas. Alguém pode trocar de nome, ir para um outro país onde não se pronuncie bem o nome Pedro, e ser chamado de Peter, por exemplo. Ou receber um apelido dos seus avós. As coisas não correspondem exatamente a como nós as identificamos. Na realidade absoluta, não há diferença entre a entidade, entre a existência de algo e suas qualidades intrínsecas. Portanto, os mantras absolutos estão significando e conectando aqueles que os pronunciam com a realidade eterna. Isso, porém, não faz de todo e qualquer mantra algo acessível. Assim como você não pode entrar em todo e qualquer país. Existem países que necessitam de visto. Existem países que não aceitam estrangeiros. Existem países onde as mulheres devem cobrir os cabelos com um tecido negro. Existe uma burocracia material na realidade
fenomênica da Terra, assim como existem níveis de compreensão na realidade espiritual. Tudo é metáfora do conhecimento relativo a Krishna. Portanto, nós não saímos pelo mundo como os cantores da nova era, cantando mantras sagrados que são revelados aos discípulos de mestres sinceros, como se estivéssemos simplesmente gravando um CD de músicas. A própria inteligência suprema irradia diferentes raios, assim como o Sol tem os raios dourados do poente, tem o ultravioleta e o infravermelho, alguns benéficos e outros nocivos e cancerígenos. Nós temos que entender que para nos aproximar destes mantras, para nos aproximar deste conhecimento, nós temos que ouvir este conhecimento dos lábios de perfeição, dos lábios de flor de lótus, daqueles que realizaram tais mantras e tais significados, assim como Srila Gurudeva. Om Vishnupada Nityalila Pravista Bhakti Vigyana Bharati Maharaj. A grande alma do mestre, aos pés do qual eu me sentei. Eu tive a boa fortuna de me sentar por um período na Índia. Pessoas que se sentaram aos pés de Gurudeva. Essa semana nós publicamos, ou semana passada, um relato de uma minha prima espiritual, digamos assim, quase irmã espiritual. Ela gostaria de ter se rendido aos pés de Gurudeva, mas ele indicou um mestre ainda vivo e mais elevado do que ele para que ela fizesse o seu percurso devocional. Portanto, nós não somos exatamente irmãos. Mas ela dizia nesse seu relato que o conheceu em 2011. Em 2011 a minha consciência em relação aos Vedas e a relação a Krishna ainda nem existia. Quando eu digo que eu tive a oportunidade de me sentar aos pés de Gurudeva, eu não digo isso com um sentimento de arrogância, ainda que seja o único tesouro da minha vida material, ter tido esta oportunidade de ter ouvido coisas que dificilmente eu consigo repetir, porque a introdução a estas coisas não é fácil. Gurudeva era extremamente elevado em suas lições. Para aqueles que já estão fazendo conosco o curso do Bhagavad Gita, nós estamos pronunciando, lendo com eles o livro A Filosofia do Avatar Dourado, Vishuddha Chaitanya Vani, para que eles possam se aproximar dos conteúdos pronunciados por Gurudeva especificamente. Mas tudo isso que está sendo dito aqui, como preâmbulo àquilo que ele disse que eu consegui ouvir, vem desta literatura que ninguém melhor do que ele conseguiu decifrar, ninguém melhor do que ele e do que os Vaishnavas que estão no mesmo nível que ele. As pessoas, o universo segundo Krishna, segundo o Bhagavad Gita, a quintessência do conhecimento védico, se divide em 3 gigantescas camadas. Nós falamos sobre isso em outras aulas, não é? As 3 gunas materiais, que são ignorância, paixão e bondade. Quem estuda a literatura védica deve aprender a enxergar estas 3 divisões em todas e quaisquer coisas que estejam manifestadas na matéria, desde objetos aos nossos pensamentos. Uma planta pode ser venenosa e, portanto, estar na guna da ignorância, na modalidade da ignorância. Uma planta medicinal está na modalidade da bondade. Os seres humanos que estão na modalidade da ignorância acreditam que não precisam ouvir um professor, um mestre. Os seres humanos que estão na modalidade da paixão acreditam que qualquer um pode ser um professor e um mestre.
Os seres humanos que já estão na modalidade da bondade vão procurar o maior santo vivo para ouvir dele a explicação sobre a realidade. Todos estes níveis da realidade são compreendidos pelos Vaishnavas de maneira perfeita e explicados de maneira perfeita. O próprio tempo se manifesta em 4 diferentes camadas. Nós explicamos isso numa aula chamada Kali Yuga, não é? A Era de Ferro, a Era de Incompreensões, onde nós estamos acordando para Deus. E explicamos que acordar para Krishna, e Deus não é outro senão sempre o eterno Shri Krishna Govinda, pois Deus não é menos do que um ser humano, ele possui uma forma, uma beleza eterna. Né? Ele possui uma personalidade absoluta e suprema que existe eternamente antes dos universos se manifestarem ciclicamente ao redor da sua plataforma espiritual, ao redor do universo absoluto. Ele é eternamente Krishna e nenhum outro. Cuidado com as imitações baratas. Dentro de Kali Yuga, esta espécie de pesadelo social que acontece lá fora, e às vezes dentro da nossa própria mente, nós temos a oportunidade de ver através do Facebook, por exemplo, não estou falando da minha aula, mas estou falando das aulas que nós assistimos, dos grandes Vaishnavas, como as aulas do meu Gurudeva, aqueles que tiverem interesse em chegar aos pés dos grandes mestres, que por favor nos escrevam. Nem todos aqueles que se autodenominam mestres, infelizmente nem mesmo todos aqueles que se denominam Vaishnavas estão na altura de tais denominações, portanto é necessário muito cuidado. Caso vocês tenham alguma relação de confiança com o grupo do Ciência Milenar Indiana, vocês podem nos perguntar sobre este ou sobre aquele mestre, sobre este ou sobre aquele ensinamento. Nós demos uma aula sobre a diferença entre os guardiões da verdade, os Vaishnavas, e os falsos gurus. Não é? Neste nosso momento histórico, nós podemos difundir este conhecimento, não é? De maneira muito rápida e despertar centenas de milhares de pessoas para a verdade transcendental eterna. Esta é a bênção de Kali Yuga. Se nós estamos manifestados num tempo onde há uma certa quantidade de caos, onde os falsos gurus prometem que o caos vai acabar na semana que vem, enquanto nós testemunhamos que aumentam as confusões, é porque nós merecemos, como fruto do nosso karma, este lugar no tempo e no espaço. Nós somos as crianças da Era de Ferro, que acordam, olham para os Vedas e aos poucos começam a identificar o que é o Bhagavad Gita. Primeiro nós identificamos o que é pai, o que é mãe, não é? O que é o Bhagavad Gita, o que é o sol, não é? O que é um guru, o que são os Vaishnavas. Quem são os verdadeiros Vaishnavas? Nós estamos acordando
Não é? Me veio uma imagem em mente, como aquele plâncton que de noite brilha depois da onda. A onda nos cobre e quando ela se retira, não é? Os pequenos animais da areia começam a borbulhar e abrir seus olhos diante das estrelas. A maior de todas as estrelas é Deus, o eterno Shri Krishna Govinda. Isso não diz respeito à crença dos indianos, mas a uma verdade transcendental e eterna, que não varia dependendo da interpretação dos mestres. Aqueles que variam o conhecimento não têm conhecimento verdadeiro. Aproveito para pedir desculpas a todos vocês pelas imprecisões dos meus discursos. Os erros que são pronunciados nestas aulas são todos de minha responsabilidade. Estou tentando ler e aprender o mais depressa possível, para não cometer tantos assim. As coisas exatas, na verdade, eu estou repetindo. Isso é uma frase que a gente escuta, mas é uma frase literal. Não é uma cena de humildade. Eu estou repetindo o que eu ouvi. E, obviamente, há um esforço de simplificação, como alguém que, no meio de um naufrágio, acabou de mal colocar uma boia em volta do pescoço e está tentando distribuir as outras que estão à disposição. Então, perdoem-se, neste processo há uma pressa e uma incapacidade de esculpir este conhecimento de maneira perfeita diante de todos. Porém, há uma questão, quando nós falamos exatamente como os Vaishnavas pronunciam, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esta explicação, pois ela é realmente elevada. Então, de alguma maneira, eu estou tentando servir a estas personalidades que têm conhecimento realizado, pronunciando rapidamente aquilo que eu consegui entender. Na linguagem que me parece que seja compreensível por aqueles que, como eu, nasceram no Ocidente absurdo, presos nesta rede de comércio, compras, séries de TV, loucuras de vários níveis sociais e comportamentais indescritíveis. Isto é uma das formas no plural com que se manifesta a misericórdia de Deus. Na época em que nós nascemos, está chovendo canivete. Existem momentos no cosmos onde há, ou na Terra, onde há um brilho de sol e um dia perfeito. Mas nós estamos acordando agora. Bom dia. Hare Krishna. Já explicamos a lei da entropia e a sua relação com a ética dos seres humanos e com o Kali Yuga, com esta era de incompreensões. A segunda lei da termodinâmica nos explica que tudo que se manifesta decai. Nós não vamos da velhice à infância, mas vamos da infância à velhice. Não é? Os Vaishnavas explicam uma coisa muito importante. As pessoas falam muito, nós temos que sair da Matrix. Existem séries de TV que exemplificam a verdade védica. Na verdade, como é que as pessoas dizem, mas fizeram uma série assim, que parece que eles estão explicando Maya, a ilusão material, tem um mundo dentro de outro mundo, e a pessoa do mundo paralelo vai lá. Isso tudo, na verdade, está descrito na literatura original. Não existe nenhuma criatividade em filmes, em séries de televisão, em peças de teatro, em poesias que não esteja contida na mente do absoluto. Ela não teria lugar, ela não poderia se manifestar. Ninguém pode falar uma língua que Deus não compreenda. Através do nosso esforço pessoal, nós não podemos sair da Matrix.
Porque o nosso corpo, a nossa inteligência, o nosso corpo astral, o nosso cabelo, tudo que existe ao nosso redor, tudo isso é feito de matéria. Nós somos um pedaço da ilusão material, nós somos uma alma transcendental que interpreta uma onda, um bonequinho, uma marionete de uma civilização, de um mundo feitos de átomos, de atmosfera, de carbono, de água, como a realidade do plano terrestre. E nós queremos sair daqui. Nós não temos os meios para fazer isso. A não ser quando nos rendemos à inteligência daquele que é absoluto e não material, e ele nos concede esta graça de pararmos de nos afogar e de nadar nestas ondas gigantescas chamadas mundos. Estamos cobertos por muitos oceanos, existe um oceano de ar, chamado troposfera, sobre o qual boiam as nuvens. Existe um oceano de sangue reinando dentro do seu corpo agora, neste momento. Existe um oceano de ilusões sendo transmitido pelas redes sociais, ontem, amanhã e depois de amanhã. O conhecimento védico é o machado com o qual nós quebramos o gelo destes incontáveis níveis de ilusão, de placentas, de atmosferas, de camadas, de peles, que nos cobrem nesta vida e nas vidas futuras, nos embriões que nós iremos habitar na próxima manifestação material. Estamos acompanhando? O Mahamantra é a ferramenta, segundo os Vedas, com a qual nós podemos quebrar, atravessar o oceano das infinitas ilusões materiais onde nós estamos manifestados como os desenhos de um desenho animado, como os personagens de um filme. Assim como dizem as séries americanas mais modernas. Que, na verdade, se associam às verdades védicas, amarradas, porém, naquilo que quebra os princípios da vida espiritual, luxúria, intoxicação, manipulação trapaça, carnivorismo. Tudo isso nós estamos vendo nas mágicas séries de televisão que nos revelam o funcionamento de um holograma gigantesco chamado universo. Esta, desde sempre, é a maneira com a qual o homem se mantém prisioneiro dos níveis materiais. Uma mistura mais ou menos ok, como diriam os indianos, de conhecimento e ilusão. Um coquetel feito com 1 litro de conhecimento e 1 gota de ilusão é tão mortal quanto 1 litro de ilusão tomado sem gelo. É por isso que é necessário diferenciarmos a filosofia original das outras, a filosofia dos Vaishnavas sobre todas. Tomarmos cuidado com as nossas fontes, pois esta ilusão cresce dentro e fora de nós numa velocidade absurda, na mesma expansão geométrica de uma trepadeira incansável. A ferramenta é um mantra.
aquele que é descrito como o mantra maior, ele vai nos dar acesso aos ensinamentos do Bhagavad Gita. Ah, mas eu não entendo direito as aulas do Bhagavad Gita. Ao repetirmos o Mahamantra, que todos serão convidados a repetir comigo no final da aula, nós podemos decodificar os significados da literatura original. É o Mahamantra quem nos auxilia a alcançar o controle dos sentidos. Como é que eu controlo a minha raiva quando eu me irrito? Eu quero falar. Como é que eu controlo a minha inveja quando eu vejo alguém muito mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico do que eu? Eu queria ser assim. Ao pronunciar o Mahamantra, nós nos conectamos com o significado eterno de Deus, que é não diferente do seu nome, que é não diferente do seu corpo transcendental. Então, aonde ele está? Sim, no centro do infinito, mas ele pode dançar na ponta dos meus lábios quando eu pronuncio os seus santos nomes. Assim ensinam os Vaishnavas. Assim eu me conecto com o absoluto, fonte da música espiritual, cujos ecos criam as vibrações que geram as ondas eletromagnéticas na base dos átomos, deste sonho onde nós estamos vivendo, deste holograma material, onde o meu corpo está preso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este é o som da ferramenta com a qual nós podemos falar com Deus. Se nós estamos presos numa onda de sons que manifestam um pesadelo, um sonho, um holograma, um cosmos, um universo, é através do som que eu vou poder sair daqui, pronunciando o nome da eternidade. Eu me sintonizo com esta personificação eterna. E eu posso ter acesso aos significados que desde sempre norteiam a existência. O que é o sol, o que é a vida, o que é a alma, o que é a super-alma. Ao nos rendermos, nós alcançamos a humildade necessária para merecer este diálogo. Rendermos-nos a quem? Aos mestres que não desejam fama, que não desejam dinheiro, que não desejam discípulos e que estão irradiando este conhecimento desde sempre. Ao ler o Bhagavad Gita internamente de joelhos e cantando os santos nomes, o Mahamantra, o mantra maior, Maha em sânscrito quer dizer maior, eu vou me aproximando desta consciência que eternamente possui todas as linguagens, todas as civilizações, todas as naturezas, oceanos e mundos e universos no plural. E a ele rendido eu peço o download desta inteligência eterna, que só aceita descer até nós, não pela voz de alguém que vem nos falar à orelha, como as psicografias mais insensatas que as pessoas teimam em repetir online e em centros
de espiritualismo, faça você mesmo. Mas lendo o Bhagavad Gita, invocando a própria sinceridade, a própria rendição, a própria humildade, ouvindo aqueles que têm conhecimento védico, se sintonizando com o exemplo que os Vaishnavas, que Gurudeva dá no seu dia a dia ou através das suas instruções, através dos seus livros, os comentários que os Vaishnavas perfeitos dão a esta literatura e não outros autodeclarados Vaishnavas. Nós vamos publicar no grupo Aulas do Bhagavad Gita, do grupo Ciência Milenar Indiana, a lista daqueles mestres e gurus que estão ensinando perfeitamente o conhecimento védico, como Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bharati Maharaj, não é um mestre que eu tive a oportunidade de conhecer, para que vocês possam ter acesso a eles e não a outros. O meu esforço, o nosso esforço, o esforço do Grupo Ciência Milenar Indiana é em nome dos pés de lótus dos santos autorrealizados, daqueles que têm consciência perfeita sobre todos os aspectos da realidade. Gurudeva, por exemplo, explicou que a dança, quando nós dançamos no templo, ao som dos santos nomes, das meridangas, das cartas, dos símbolos que os devotos tocam, aquela dança, na verdade, é a felicidade que brota do coração e se irradia como os raios do sol pelo corpo. Somente um mestre autorrealizado sabe o que é dançar. Quem quer ouvir as aulas de alguém que não sabe nem o que é isso? Estamos presos dentro de uma floresta de mundos, de átomos, de energias, de eletricidades, de sonhos, de imagens, de filmes na televisão e na nossa mente. Os nomes de Deus, os santos nomes do Eterno e não nascido, Shri Krishna Govinda, são a chave, o código para sairmos da prisão material, que, como vocês já entenderam nas outras aulas, não pode ser chamada de Matrix, pois Matrix significa mater, mãe. O nome da ilusão material é Mahamaya, a mágica, a bolha de enganos, na qual as partículas da consciência acreditam em nascer e morrer, porque não estão ainda treinadas a enxergar a pessoa do infinito. Elas não sabem o significado de pai e mãe, de amigo. Como é que elas podem achar que entendem o significado da palavra Deus? Tudo isso, toda a realidade, é o conteúdo dos ensinamentos de Gurudeva. Eu o vi existindo durante o período e tive a oportunidade de ver como é que um santo tratava os demais aspectos da realidade. Irmãos, pais, filhos, discípulos, alunos, animais, alimentos. Isso é o que significa aprender através do exemplo do Acharya, o mestre, o guru que se coloca numa posição social e ensina à sociedade inteira o que é uma cadeira, o que é uma almofada, o que é o chão, o que é a janela, o que é a lâmpada.
Quantas vezes nós tomamos banho? Como nós nos lavamos antes de ir ao templo? Como nós oferecemos flores à deidade, no altar a Deus? O que nós comemos, o que nós não comemos? Eles nos mostram o significado de existir através das suas ações. E eles nos repetem todos os dias que para acessarmos aos corretos significados destas ações, nós precisamos cantar os santos nomes do Absoluto, o Mahamantra Hare Krishna. E eu vou repeti-los para quem não ouviu e para quem os ouvirá eternamente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que fazem as almas liberadas diante do Senhor? Quais são as atividades eternas da nossa forma espiritual? Dentre nossas atividades e funções, nós vamos dançar e cantar a glória do Absoluto em coreografias de geometria, cor, beleza indescritíveis, pronunciando também este Mahamantra sagrado em glória ao Absoluto. O que fazem as almas quando estão diante de Deus? Isto. E assim nós treinamos a nossa aproximação com Ele. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este é o significado. Nós estamos ensaiando a dança de perfeição ao redor do corpo transcendental, espiritual, eterno, do Supremo Senhor Absoluto, aquele que possui toda a beleza, todo o conhecimento, toda a riqueza, toda a força, toda a glória e todo o autocontrole. As pessoas acharam muito bonito uma publicação que eu fiz numa destas redes sociais de uma plantação de flores em cores, linhas de cores em degradê. E acham estranho que Deus organize a dança das almas numa geometria de cores perfeita. A beleza se manifesta assim como Ele determina que a beleza é, e não como a opinião pessoal de cada um de nós acredita que seja. Esse é um dos significados da rendição. Nós vamos nos render à dança, à música, aos valores, à perfeição, aos significados eternos, assim como eles são, não como nós queremos que eles sejam, pois eles eternamente estão emanando da perfeição do Absoluto. Srila Gurudeva explicava que Deus e seus santos nomes não são diferentes, porque Deus é absoluto. O nome transcendental de Deus, Krishna. Krishna. Os que estudam sânscrito na Índia me ensinaram que a pronúncia é exagerada e marcada. Assim como, por exemplo, em italiano alguém pode dizer ciao, e aqui no Brasil a gente fala ciao com U. Não é? Existem diferentes pronúncias para as diferentes linguagens. O nome de Krishna se pronuncia Krishna. O N é no alto da boca. Krishna. Krishna. Parece o explodir de um cristal, não é? Extremamente doce. Parece que vai durar muito tempo na primeira sílaba. Krishna. Ele é simultaneamente eterno e único em seu nome transcendental. Esse nome significa o sol espiritual que atrai a tudo e a todos. Krishna, 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 dizia Mahaprabhu, Avatar adorado.
E há uma questão bastante sofisticada na explicação de Gurudeva sobre a diferença entre Deus e o seu próprio nome. Nós acabamos de ouvir que não são diferentes. Porém, há qualidades inerentes ao corpo transcendental de Deus e qualidades inerentes à repetição do seu nome no mundo material. O nome de Deus, segundo Gurudeva, é mais misericordioso do que o próprio Absoluto, pois ele dá acesso ao Absoluto. O nome de Deus, pronunciar o Mahamantra, dá acesso a Krishna. Portanto, ele tem a qualidade de uma misericórdia ainda maior do que aquela que possui o corpo e a forma transcendental da beleza absoluta. Satchitananda Vigraha. Faz certo? Eu estou aqui diante de um irmão espiritual que tem muito siddhanta, muito conhecimento das Escrituras. Então, esta forma espiritual de Deus, apesar de ser o centro da realidade absoluta, o diamante, não é? O pivô do infinito, é não diferente do seu próprio nome, pois Deus é absoluto. Porém, ao pronunciarmos estes santos nomes, nós estamos tendo acesso à distribuição mais vigorosa da misericórdia de Deus, pois pronunciar estes nomes nos ajuda a controlar os sentidos, a decodificar o significado dos Vedas, a nos melhorarmos, a alcançarmos uma plataforma de comportamento sucessivamente melhor, uma compreensão sobre Deus sucessivamente superior. Eles nos ajudam, estes santos nomes, a entender e nos aproximar, a desejar conhecer o Mahabhagavata em sânscrito, o devoto mais elevado, a alma que tem mais consciência de Deus viva, e diante dele enxergar a correta interpretação da vida humana e do conhecimento. Portanto, os santos nomes são mais misericordiosos do que o próprio Deus, apesar de serem não diferentes de Deus. Essas são qualidades espirituais que nós vamos aprendendo ao nos aproximar dos Vedas como eles são, não como as pessoas inventam. Para terminar esta aula, nós temos uma outra aula no canal do YouTube Ciência Milenária Indiana que fala sobre os aspectos físicos de cantar o Mahamantra, sobre os diferentes níveis de bênção. Nós vamos, na verdade, aqui explicar que o movimento de difusão deste mantra está conectado com um avatara, com uma manifestação de Krishna, do próprio Absoluto, na matéria. As pessoas questionam o conhecimento védico e dizem: mas eu ouvi dizer que Krishna é um avatara de um outro nome de Deus, Vishnu, que Vishnu é a fonte de Krishna. Os Vaishnavas explicam claramente: Krishna é um avatari. Apesar de se manifestar no mundo, de descer à realidade material, ele é a fonte de todas as outras manifestações divinas que existem. Avatari significa a fonte dos avatares. Os avatares, em português. Krishna vem ao mundo, segundo os Vedas, aproximadamente 5.068 anos atrás. Há uma eclipse, não sei se o nosso querido Valabhadasa aqui, o astrólogo,
que tem nos ajudado a entender muitas coisas, calculou já a data dessa eclipse. Eu vi recentemente um estudo de alguns históricos e astrônomos indianos que conseguiram precisar um eclipse descrito no Mahabharata, no poema épico que narra a presença da inteligência suprema numa forma aparentemente humana, porém transcendental, aqui na nossa realidade. O que é que Deus não pode fazer? A gente que acha que Deus não pode descer na Terra numa forma humana. Por que não? O que é impossível para o absoluto, para aquele que manifesta todos os mundos, os sóis e as estrelas. Calcularam estes cientistas que Krishna se manifestou aproximadamente 5.067 ou 68 anos atrás, num determinado eclipse. Sou eu que não me lembro a data perfeita, porque eu li isso acho que 1 ano e meio atrás, então eu estou tentando corrigir o número que está na minha memória. E depois ele retorna ao mundo em consciência plena, ou seja, na sua forma original, na sua consciência absoluta, numa manifestação externamente diferente, como o Avatar Dourado. Assim que possível, talvez lá da Índia nós vamos fazer uma explicação, uma aula sobre a manifestação de Chaitanya, de Krishna Chaitanya, o Avatar Dourado. A palavra Chaitanya significa consciência ou existência plena. Então, Krishna volta ao mundo e vai distribuir este processo de canto dos santos nomes para dar acesso ao conhecimento sobre si mesmo. Somente Deus pode dar ao mundo acesso ao que há de mais elevado dentro de todas as existências. Portanto, ele vem ao mundo para nos atrair através das suas atividades aparentemente materiais, que porém são eternas, pois estas descidas, a palavra avatar significa aquele que desce, são cíclicas e correspondem ao relógio cósmico, ao tempo material, com o momento exato para a distribuição de uma determinada graça, de uma determinada misericórdia. Então, o movimento de cantar os santos nomes, Krishna Sankirtana, Mahamantra Sankirtana, o movimento, o Kirtana é o canto congregacional dos nomes de Deus. Nós chegamos ao mundo, ouvimos falar sobre isso e nos atraímos pelas pessoas que pronunciam este mantra, que explicam por que ele tem valor, e experimentamos pronunciar, recitar o Mahamantra em nossas casas, ou em grupo, dançando e cantando. Isso foi trazido ao mundo, esta forma de distribuição do conhecimento foi trazida ao mundo por Krishna Chaitanya, pelo Avatar Adorado. Há características específicas relativas ao Mahamantra que nós vamos elencar agora. O Kali Shantarana Upanishad diz: estes 16 nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que correspondem por acaso às 16 falanges dos nossos dedos. Se vocês contarem, nós temos 16 divisões das falanges. Nós podemos cantar o Mahamantra contando ele nas divisões dos dedos da mão. Tudo eternamente encaixa na perfeição da concepção divina das realidades. Destroem todos os efeitos negativos da era de Kali.
Todos os efeitos negativos da ilusão e desta era de caos e incompreensão do conhecimento védico são destruídos quando nós começamos a cantar cotidianamente o Mahamantra. Os Vaishnavas prescrevem uma duração e uma constância. 12 minutos 2 vezes ao dia. 2, 4, 6 voltas na Japamala, que é o rosário original védico com o qual nós invocamos e telefonamos para Krishna. Nós estamos emitindo um sinal de rádio para o pivô do infinito. E dizendo, eu sei quem você é, quem você foi, é e será eternamente. Posso me conectar com você? Posso aprender a te amar? Às vezes a gente explica dessa maneira, se alguém repetisse o seu nome o tempo todo, não é? Cláudio, 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 uma hora você vai virar para a pessoa e falar, oi, quem é você? Por que você repete o meu nome? Gisele, 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 Gisele. O que está acontecendo? Quem que repete? Tem uma pessoa não sei aonde que fala não sei quantas mil vezes Gisele todo dia. Você ia ficar curiosa, não é? Quem é esta alma individual que repete Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna? Toda hora. É por isso que nós dizemos que aqueles que têm consciência de Deus não cantam pelos benefícios do Mahamantra. O Mahamantra distribui incontáveis benefícios. Riqueza, inteligência, boa fortuna, memória. O que você precisar, Krishna é capaz de conceder. Porém, aqueles que estão numa plataforma de bondade mais elevada pronunciam o Mahamantra para o prazer de Deus. Nós simplesmente o chamamos para que ele sorria para nós, para que ele distribua um raio da sua misericórdia na nossa direção, personificado pelos grandes Vaishnavas. Nenhum outro meio é tão efetivo quanto o Mahamantra em toda a literatura védica, diz o Kali Shantarana Upanishad. Nenhum outro meio é tão efetivo quanto o Mahamantra em toda a literatura védica. Está escrito nas mesmas escrituras que explicam a física quântica, o yoga, a música, as artes, a arquitetura, a psicologia. Vou repetir. Nenhum outro meio é tão efetivo quanto o Mahamantra em toda a literatura védica. Ele destrói a influência dos elementos materiais que encobrem a alma. Então, tal como o sol, que brilha intensamente quando as nuvens são despertas, a natureza espiritual dentro de você, dentro de cada um de nós, brilha intensamente. O Chaitanya Charitamrita, uma das escrituras mais poéticas, perfeitas e impressionantes da literatura védica, diz: o Mahamantra é Chintamani. O Mahamantra é a pedra filosofal. O objeto que concede tudo o que o indivíduo quiser. Aos materialistas, ele proporciona prazeres, fortuna, perfeição, justiça e a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Aos devotos, ele concede amor puro por Deus, que vale mais do que tudo isso. O Mahamantra é ilimitado, sem início, totalmente consciente e inseparável da inteligência suprema,
Krishna. O que quer que Deus possua está nos seus santos nomes, pois Deus e o Mahamantra são não diferentes. E as pessoas falam, mas por que será que tem umas pessoas loucas na esquina gritando a mesma frase, pulando em êxtase, com uma única canção? Eles estão manifestando seu desejo, seu arrebatamento, o êxtase de entrarem em contato com a inteligência absoluta. E literalmente parecem que saíram do mundo material. Isso não significa que não haja pessoas mais ou menos fanáticas dentro desta ou daquela filosofia. Sim. Nós devemos entender exatamente o que é o processo do despertar em relação ao absoluto Shri Krishna, ouvindo daqueles que já têm alguma realização como funciona este processo, dando a mão para alguém que tem mais conhecimento do que nós, implorando por sinceridade para que esta pessoa não nos leve para algum aspecto enganoso da realidade material. É infantil imaginar que somente porque chegamos ao conhecimento védico todos os perigos da realidade física acabaram. Por acaso está escrito no Bhagavad Gita que a partir da primeira vez que você pronunciar o Mahamantra, a ilusão material vai acabar? Em algum lugar nós lemos esta afirmação? Não. Nós vamos, muito pelo contrário, começar um processo de purificação profunda e efetiva dos nossos o quê? Dos nossos defeitos materiais, do nosso mau comportamento diante da realidade, da nossa inveja da suprema personalidade de Deus, que não admite que ele tenha forma, nome, inteligência, e prefere imaginar Deus como um zero quântico. Esta inveja é destruída a partir do cantar dos santos nomes do Senhor, da leitura do Bhagavad Gita, de ouvir sobre Deus dos lábios daqueles que têm conhecimento realizado sobre o absoluto. De maneira inteligente, de maneira sábia e continuativa, sem enveredar por fanatismos absurdos. Isso, porém, não significa que nós não sejamos convidados a dar novos significados às nossas ações. Que nós não precisemos mergulhar no conteúdo do Bhagavad Gita como quem pula dentro de um oceano maravilhoso e infinito. De um lado, nós devemos evitar o fanatismo, de outro, nós devemos evitar uma resistência apegada a conceitos antigos, ao apego literal que nós temos a modos de ser que já não fazem mais sentido em relação ao conhecimento ao qual nós somos expostos pelos Vaishnavas. Nem o freio de mão puxado e nem o carro na quinta marcha. Você vai precisar usar todos os aspectos da sua inteligência para continuar vivendo na matéria, superando os obstáculos que se apresentarão diante do processo devocional,
e implorando a Deus pela humildade e sinceridade necessárias com as quais nós teremos a chance de alcançar esta perfeição e o serviço aos servos dos servos dos servos de Krishna, aqueles que descem ao mundo simplesmente para nos distribuir este conhecimento por pura compaixão em relação a todos nós. Não há outra saída, não há outra saída, não há outra saída. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela confiança de todos vocês. Nos vemos na próxima transmissão. Em breve estaremos indo para a Índia, se Krishna nos conceder esta misericórdia. A Índia é a mãe do conhecimento, em todos os níveis. Vou repetir que é necessário nos prepararmos para irmos até lá. E assim que possível, faremos uma nova transmissão. Se eu conseguir 1 hora, na próxima semana nós faremos uma última ainda. Parecem aqueles cantores que anunciam, mas essa é a última. A última turnê. Daqui a pouco o Frank Sinatra volta. Porque eu não consigo parar de falar. Essa aqui é a pura verdade. Me perdoe minha verborragia, meus erros e minha incapacidade de entender o que o Gurudeva disse. E até a próxima. Hare Krishna. Aqueles que quiserem participar das aulas do Bhagavad Gita, por favor, entrem em contato conosco. Assistam às demais aulas do Ciência Milenária Indiana no YouTube ou na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Haribol. E agora aqui em casa, última coisa. Nós vamos cantar o Mahamantra. E eu convido vocês a cantarem em casa também. Vamos cantar uma vez antes de desligar a transmissão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês podem procurar no YouTube o Mahamantra e dançar o Mahamantra, cantar o Mahamantra, recitar o Mahamantra. Ou podem nos escrever para que a gente mande para vocês um link de devotos, de pessoas que já têm amor por Krishna, cantando esta mesma oração sagrada. Muito obrigado a todos. Haribol.